Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje, a aula de número 51, exatamente isso que você ouviu. Já estamos juntos aqui há 50 aulas, sempre compartilhando com vocês uma informação, um conteúdo de valor que realmente vai agregar na sua vida. Então, se você quer aprender sobre a fermentação, sobre a kombucha, o seu lugar definitivamente é aqui. E antes que você me pergunte, mas Carla, eu fui aqui no canal do YouTube e não estou encontrando as outras 50 aulas, saiba que realmente essas aulas elas não ficam disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Ela fica disponível durante um curto período de tempo. Depois disso, somente quem é membro da nossa comunidade, que é a Kombuchalândia, aí sim eles têm acesso a essas aulas quando quiser, quantas vezes quiserem, além de ter acesso também ao nosso curso. E antes que você pense que eu também estou tentando aqui vender o nosso curso, saiba que as inscrições estão encerradas, a gente não sabe ainda quando vai abrir as inscrições, mas se você desejar, você pode, a gente até vai colocar aqui um link na qual você pode cadastrar o seu e-mail e ser avisado quando essas inscrições estiverem abertas. Aqui, durante as nossas aulas, o nosso compromisso é realmente compartilhar essas informações, esse nosso conhecimento que a gente vem aprimorando e obtendo durante esses quase 10 anos que a gente produz kombucha. Esse é o nosso compromisso. A gente realmente, quem já assistiu às aulas sabe que a gente passa muito conteúdo mesmo. Então, são aulas com bastante informação, por isso que a gente sempre fala para você pegar ali alguma coisa para anotar ou até mesmo no celular, porque caso você não seja da comunidade, depois de um tempo essas aulas vão ser retiradas. Mas, se você quiser aproveitar, você pode assistir essas aulas, são todas gratuitas e o conteúdo é um conteúdo efetivamente de valor. Somente você assistindo, você vai comprovar isso que eu estou falando, ok? Bom, e vamos lá. Não vou perder mais tempo com isso, porque como eu falei, esse é o nosso compromisso, é compartilhar, é passar essas informações, até porque o conhecimento, ele foi feito mesmo dessa forma para a gente compartilhar, é uma forma da gente estar fazendo aquela roda girar, a prosperidade chegar para mais pessoas. Então, caso você não queira ou não possa fazer parte ali da nossa comunidade Kombuchalândia, não fique preocupado, se você estiver aqui com a gente toda quinta-feira às 3 horas da tarde, que é quando a gente disponibiliza uma nova aula, você vai pegar todo esse conteúdo de forma gratuita. Quem dera se no nosso tempo, quando a gente começou a fazer kombucha, se essas aulas estivessem disponíveis, com certeza elas iam facilitar muito a nossa vida. Mas vamos embora, porque tem bastante conteúdo. E o tema hoje, ele, apesar de básico, iniciante, ele vai servir tanto para quem está começando, quanto também para quem já conhece e já tem uma produção, porque a gente aborda temas que, às vezes, quando a gente já está produzindo há um tempo, a gente não sabe, a gente ainda não ouviu, e a gente também está sempre aprendendo coisas novas, falando de maneiras diferentes. Então, é muito importante falar sobre esse tema, que apesar de básico, durante as aulas você vai ver que não tem nada de básico e você vai aprender bastante. Então, não fique preocupado se você é iniciante, se você não assistiu nenhuma das nossas outras aulas, que a gente faz as aulas justamente pensando em pessoas novas, pessoas que já têm conhecimento. Então, a gente faz ali de uma forma com que todos possam se beneficiar dessa aula, ok? Bom, e hoje a aula mas afinal, o que é kombucha? Deixa eu passar para vocês aqui o slide. Pronto, vocês já devem estar vendo agora o slide. Deixa eu só conferir aqui. Exato. Então, hoje, como eu falei, é a nossa aula de número 51 e a gente vai falar, mas afinal, o que é kombucha? Porque, de repente, você não tem esse conhecimento, está chegando aqui de paraquedas, é a primeira vez que você vê falar em kombucha, você se interessou, então vamos embora que aqui você vai aprender bastante coisa. Primeiramente, como se pronuncia? Isso é muito importante, porque por mais que seja algo, vamos dizer assim, não é para você sair brigando com ninguém que pronuncia errado, não é nada disso, é só para você saber que existem formas diferentes de se pronunciar, e existe aquela que, teoricamente, voltada ali para a nossa língua portuguesa, vai estar mais certa, mas você pode chamar da forma como você quiser chamar. O importante é que você conheça, que você
use no seu dia a dia, isso aqui é importante, ok? Mas vamos lá, a gente encontra 3 formas de se pronunciar. A primeira é bem de quem conhece a kombucha lá fora, então quem é lá de fora faz a referência como kombucha, como se tivesse esse T e esse CH, tá? Então essa aqui seria a pronúncia de quem conheceu a kombucha lá fora, vai realmente pronunciar dessa maneira. Também tem gente que coloca o acento, porque uma das coisas que a gente vai ver aqui é que a gente utiliza o chá na produção da kombucha. Então, levando em consideração que aqui a gente fala chá, né, e é acentuada aqui na língua portuguesa, você juntando seria kombucha, né, e como tem esse acento, você acentuaria ali no final, então você colocaria a sílaba tônica, né, então colocaria essa entonação, kombucha. Mas a gente sabe que na língua portuguesa não existe aqui essa acentuação no final. Calma, não é aula de língua portuguesa, mas é só para eu passar para vocês essas diferenciações. Exatamente como não existe isso, o certo mesmo era falar kombucha, sem acento, porque é assim que ela é escrita na nossa língua portuguesa, então ela deveria ser lida dessa maneira, kombucha. Mas como eu falei, se você quiser falar kombucha, se você quiser falar kombucha, não tem problema, tá? O ideal é só você saber que existem essas nuances e que tá tudo bem. Como eu falei, a gente não deve ficar pegando ali por essas coisinhas, por essas minúcias. O importante é a gente entender o que é kombucha, o processo e se beneficiar. Bom, o que é então a kombucha? A kombucha, como vocês estão vendo aí no slide, é uma bebida fermentada. E quando a gente às vezes fala isso, algumas pessoas falam, nossa, mas bebida fermentada? Acha às vezes uma coisa muito afastada do nosso dia a dia. E a gente vai ver mais para frente que bebida fermentada a gente tem muitas, assim como outros alimentos fermentados. Mas a kombucha, ela é classificada como uma bebida fermentada. E é importante a gente falar bebida fermentada, porque exatamente por causa dos benefícios. Então, se você não conhece nada sobre a kombucha e colocar ali kombucha no Google, você vai ver uma série de benefícios e algumas pessoas podem fazer uma falsa vinculação achando que a kombucha é um remédio, é algo para curar alguma coisa, e não. Ela não é um remédio, já existe legislação justamente regulamentando a kombucha e, como ela foi regulamentada, ela é regulamentada como uma bebida fermentada. A gente já vai falar o que isso significa, mas é só para a gente ter em mente aqui que ela é uma bebida. Então, se ela é uma bebida, a gente pensa o seguinte, ela tem que ser gostosa. Porque se ela for uma bebida não muito gostosa, concorda comigo que a gente não vai querer tomar? Ninguém quer tomar uma bebida que não gosta, né? A gente só toma ali bebidas no nosso dia a dia e faz isso um hábito se aquela bebida é boa. E aqui a gente está falando de ter até um hábito para poder colher esses benefícios. Se a bebida não for boa, não adianta que você não vai tornar aquilo ali um hábito, a pessoa não vai querer beber aquilo ali. Só quando ela de repente estiver doente, tiver algum problema, mas como eu falei, a kombucha ela é tida como uma bebida, não como um remédio. E essa bebida, apesar de algumas pessoas somente tomarem conhecimento agora dessa bebida, ela não é uma bebida nova, recente, uma invenção agora da modernidade. Não, não é isso. É uma bebida milenar, assim como alimentos e bebidas fermentadas. Isso porque a gente vai ver ali o porquê da fermentação e a gente vai entender por que então ela é milenar, que a fermentação vai trazer umas características, vai justamente desse povo milenar, era uma das formas ali para ter o alimento, a bebida, mas a gente vai falar isso mais tarde. É só para a gente ter em mente que ela não é uma bebida nova, não é nada de inventado agora, ela é uma bebida muito antiga e, segundo historiadores, o que a gente encontra de relatos sobre a kombucha seria ali datado de 221 a.C. Então, para a gente ver, ela é uma bebida com muito mais de 2.000 anos. Ela está presente ali. Se ela voltou, se ela agora está em voga, é porque ela tem alguma coisa boa ali, porque senão ela não seria resgatada, né? Então, a gente vai falar sobre isso, mas é importante ali a gente ter em mente que ela é uma bebida antiga.
E eu botei essa bandeirinha aqui porque, segundo relatos também, ela teria surgido na China. E isso é fácil da gente entender porque quando a gente leva em consideração um dos ingredientes da matéria-prima para a produção dessa bebida, é o chá. Calma que a gente vai falar isso mais para frente, tá? Mas é só para mostrar para vocês aqui a origem dessa bebida. E o chá Camellia sinensis, a gente também vai falar disso. O chá, que é da origem o chá preto, o chá verde, ele surgiu lá na China. Então, era onde a gente tinha as plantações. As maiores produções estão ainda na China, mas nessa época você só encontrava o chá nesses lugares, né, ali na China. Então, provavelmente, ela tem origem chinesa. E aqui eu estou usando até uma bandeira da dinastia, que exatamente corresponde a essa data aqui de 221 a.C. Lembrando também só uma observação para efeito aqui de curiosidade, exatamente por causa dessa data aqui ter sido atribuída essa data ao primeiro indício que se tem ali da kombucha, justamente por causa disso, o Dia Mundial em que se comemora, o Dia Mundial da Kombucha, ele é comemorado no dia 21/2, né? Então, no dia 21 de fevereiro, ficou ali uma data justamente em homenagem aqui a quando ela teria sido descoberta, ou pelo menos que se encontrou registros referentes a essa bebida ali em alguma cultura. Bom, a gente falou em bebida fermentada, mas eu acredito que algumas pessoas fiquem pensando, tá, mas o que significa uma bebida fermentada? Então, vamos primeiro explicar aqui o que seria fermentação. Eu gosto muito, para a gente poder entender determinadas coisas, sempre partir ali da origem daquela palavra. Porque a origem da palavra diz pra gente muita coisa. Então, se a gente for lá na origem dessa palavra fermentação, a gente vai chegar numa palavra que em latim, quer dizer, é uma palavrinha em latim, que em português quer dizer ferver, né? Então, essa palavra aqui vem da palavra fervere, que quer dizer ferver. E aí eu coloquei duas fotos só para a gente entender o porquê que se chamou bebida fermentada, né? Por que veio dessa palavra fermentação. E aqui eu coloquei um exemplo que é uma água fervendo numa panelinha. E o que a gente nota aqui nessa água fervendo nessa panelinha? A gente nota aqui bolhas, né? Essas bolhas, elas são formadas aqui por causa do CO2. Então, o CO2 está se desprendendo aqui. E aqui no caso, eu não estou levando em consideração ao calor, né? A fonte de calor, porque para ela ferver, ela vai ter que ter essa fonte de calor. Aqui eu só estou levando em consideração a presença dessas bolhas. Na kombucha, quando a gente falou que é uma bebida, ela é uma bebida com gás e ela também tem essa presença dessas bolinhas, né? Então, tanto em uma e tanto na outra, tem a presença dessas bolinhas. Aqui parece que é como se ela estivesse também fervendo, né? Tem a presença dessas bolhas. Tanto que durante ali a produção da kombucha, a gente sempre fala para quem está iniciando, começar a fazer nos vidros, porque nos vidros você consegue ver a presença dessas bolhas se formando, indicando ali que está tendo alguma atividade fermentativa, ok? Então, é justamente por causa disso, né, dessa analogia ali com uma água fervendo, que se deu ali falou, né, que é uma bebida fermentada, porque você tem a presença dessas bolhas. Bom, mas qual é o conceito dessa bebida, né? O que é essa bebida? Bom, a kombucha, ela é uma bebida, como eu falei, formada principalmente pelo chá. Então, a gente faz um chá adoçado e, a partir desse chá adoçado, a gente vai chegar na kombucha. Lembrando que quando a gente fala chá, aqui no Brasil, a gente tem um conceito muito vasto de chá. Então, a gente olha para a erva cidreira, a gente olha para a camomila, a gente olha para o hortelã e a gente fala que isso é um chá. Ah, vai tomar um chazinho de maracujá, um chazinho de hortelã. Tudo isso para a gente é chá. Mas, originariamente, que é considerada a árvore do chá, a planta do chá, é a Camellia sinensis, que era essa que eu falei, que era encontrada lá na China, lá 220 a.C.,
que hoje a gente encontra aqui no Brasil também grandes plantações, principalmente ali na área de São Paulo. Mas esse chá aqui, quando a gente fizer referência a chá, a gente está falando do chá aqui verdadeiro, que seria Camellia sinensis. E a Camellia sinensis é uma única planta, e dependendo de como a gente processa essa planta, trabalha essa planta, a gente vai ter famílias, né? Então, famílias, a gente tem ali uma mesma árvore e você vai ter as famílias, todas elas sendo Camellia sinensis. Mas dependendo desse processamento, eu vou ter uma família diferente. E quais são essas famílias? A gente tem o chá preto, o chá verde, o chá branco. A gente tem outras famílias também, mas como aqui eu estou querendo passar um conceito mais inicial para vocês, é só para a gente saber que tanto chá branco, quanto chá verde, quanto chá preto, são todos um único chá, Camellia sinensis. Mas essa forma de processamento vai dar ali famílias diferentes, com sabores e aromas diferentes, mas todos eles são Camellia sinensis. E como Camellia sinensis, a gente vai poder e tem que usar aqui na produção da kombucha, porque é o chá que dá essa qualidade, essa identidade para a kombucha. Então, se a gente quer chamar algo de kombucha verdadeiramente, a gente tem que fazer uso da Camellia sinensis, principalmente se a gente quiser fazer uma produção comercial, fazer kombucha para vender. Aí, necessariamente, sim, a gente tem que ter o chá, a Camellia sinensis, porque, como eu falei, já tem legislação, e segundo essa legislação, justamente o chá é um dos ingredientes básicos, é um dos ingredientes obrigatórios que tem que estar ali na produção dessa bebida. Se você for fazer em casa e não quiser usar a Camellia sinensis, ok, pode, daí você vai dar o nome que você quiser, porque é seu, você que está fazendo, mas se você quiser vender, você tem que fazer uso da Camellia sinensis. Também vale aqui uma observação que o ideal da gente fazer com Camellia sinensis é porque sobre a Camellia sinensis a gente já tem bastante estudos, bastante pesquisas mostrando todo o potencial dessa planta, dessa erva, todos os benefícios que ela traz. Inclusive, quando a gente for falar dos benefícios, a gente vai falar aqui que grande parte desses benefícios que a kombucha nos proporciona é justamente por causa dessa matéria-prima que é o chá, que é a Camellia sinensis. Se a gente usar outras ervas, a gente pode ter, sim, muitos benefícios, mas não necessariamente vão ser esses mesmos e não necessariamente vão ser maiores que a Camellia sinensis. E também não necessariamente a gente vai saber que tem esses benefícios, porque justamente como eu falei, como aqui a gente está falando de algo bem antigo, milenário, então o chá já vem sendo estudado há muito tempo, Camellia sinensis, tá? Já vem estudando aqui há muito tempo, então a gente já tem ali bastante conhecimento sobre os chás, bastante informações sobre os benefícios desse chá, e algumas outras ervas são muito novas. Então eu vou botar aqui um exemplo, por exemplo, do hibisco. O hibisco ele é relativamente novo para ser usado a fim de pesquisas, então a gente tem poucas pesquisas falando ali dos benefícios ainda do hibisco e principalmente de kombucha de hibisco. Então, para a gente garantir que vão ter todos aqueles benefícios, é bom a gente sempre usar a Camellia sinensis. Isso não quer dizer que eu não posso usar outras ervas, outras especiarias. A gente vai poder usar sim, mas a gente também tem que fazer o uso, né? Então, a gente usa a Camellia sinensis e usa demais ingredientes, ok? Voltando aqui no nosso conceito, a gente vai pegar ali um chá, vai fazer essa infusão, vai adoçar e sim, tem que ter o açúcar. Deixa eu até fazer aqui voltar para a tela cheia. Sim, gente, tem que ter açúcar. A gente vê muita gente preocupada, mas eu não quero usar açúcar porque o açúcar está vinculado a uma série de doenças, eu não posso consumir açúcar. Mas a gente tem que ter, aqui tem que ter como um pilar com relação à kombucha, é que a gente precisa do açúcar para que a fermentação aconteça. Os micro-organismos, que são aqueles os responsáveis por transformar aquele chá adoçado na kombucha, eles precisam de alimento. E o alimento desses micro-organismos é o açúcar. Obviamente, ele vai tirar também alimento ali do chá, vai também tirar alimento ali da água também. Então, a gente vai ter minerais presentes na água que vão ajudar nesse processo fermentativo. Mas
o alimento desses micro-organismos é o açúcar, então a gente tem que usar, não pode abrir mão. Razão da legislação também colocar como ingrediente obrigatório o açúcar. Então o açúcar entra sim como ingrediente obrigatório e a gente precisa utilizar porque ele é alimento dos micro-organismos. E também não fique preocupado com relação ao açúcar, a quantidade de açúcar nessa bebida, porque esse açúcar, como eu falei, vai ser consumido pelos micro-organismos. Então, desde que a gente use quantidades ideais, né? Então, nem muito pouco, nem muito acima, a gente vai conseguir ali ter no final uma bebida com pouquíssimo ou nenhum grau de açúcar, tá? Então, você não tem que ter essa preocupação, porque você tem que ter a preocupação de usar para alimentar esses micro-organismos e para a gente ter esse processo fermentativo. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação dos slides. Ok. Então, a gente vai lá, vai fazer o chá adoçado, vai fazer o chá, vai adoçar e a gente vai colocar os micro-organismos, porque esse chá adoçado ele não se transforma sozinho em kombucha. Ele precisa desses micro-organismos, porque são eles que vão ali consumindo o açúcar, tirando nutrientes do chá, tirando nutrientes do açúcar, fazer essa transformação e a gente ter aqui no resultado final essa bebida maravilhosa que a gente quer obter, que é a kombucha, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os objetivos dessa fermentação, porque eu falei lá atrás que ela é uma bebida fermentada e ela é uma bebida milenar. E justamente esses alimentos e bebidas fermentadas são milenares porque a gente tem algumas características que a fermentação confere e a gente tem que pensar que há 2000 anos atrás a gente não tinha fogão, a gente não tinha geladeira, então a gente precisava conservar esses alimentos e a gente precisava também de alimentos que tivessem ali um valor nutricional maior. Então, a gente pode falar aqui que os objetivos, primeiro, o primordial da fermentação é a conservação, inegavelmente. Então, a gente vê, no caso da kombucha, ela tem uma durabilidade bem grande, sem que a gente precise usar conservante. Então, por isso que a kombucha, ela também surgiu ali no mercado como uma opção, porque cada vez mais a nossa sociedade tem essa demanda de alimentos e bebidas mais saudáveis, e a kombucha, justamente por ela ser uma bebida fermentada, ela não tem a necessidade do uso de conservantes, que a gente vê em várias outras bebidas, vários outros alimentos, justamente porque por ela passar por esse processo da fermentação, aquela bebida se autoconserva. Obviamente, desde que a gente atenda a certos critérios, a uma forma de produzir, sim, ela vai ter uma conservação, uma autoconservação bem grande, sem o uso de conservantes, que é o caso da kombucha. Bom, a fermentação também, gente, ela além dela contribuir na conservação dessa bebida, desse alimento, ela também vai acabar atribuindo àquele alimento, àquela bebida, um alto valor nutricional e biológico. A gente, com o processo fermentativo, vários compostos, eles são potencializados, então aqueles compostos bioativos presentes no chá, e eu também falei isso, que grande parte dos benefícios da kombucha advém do chá, então esses compostos já estão presentes no chá, mas exatamente porque passa pelo processo da fermentação, esses compostos cada vez mais eles ficam mais potencializados, então vão ter ali um alto valor nutricional, sem contar que outros compostos também são produzidos. A gente tem ácidos, a gente tem enzimas, a gente tem vitaminas, minerais, tudo isso é produzido, tudo isso são compostos produzidos, subprodutos desse processo da fermentação, e tudo isso vai acabar criando ali um alto valor desse alimento. E a gente também tem um alto valor biológico, porque a gente está trabalhando ali com micro-organismos. A gente coloca aqueles micro-organismos para eles transformarem aquele chá adoçado, e no final eu vou ter bastante micro-organismos, a não ser que eu pasteurize aquela kombucha,
mas, de uma forma geral, os produtores optam por não pasteurizar, então eu vou ter também ali um alto valor também biológico, porque eu vou ter uma grande carga de micro-organismos presentes, e esses micro-organismos, eles, uma vez ingeridos, eles vão também vão nos proporcionar benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente. Bom, a fermentação também, ela vai contribuir para dar sabor e aroma àquele alimento, àquela bebida. Então, uma bebida fermentada, a kombucha, a gente sente ali sabores e aromas bem peculiares da kombucha. Às vezes, quem não está muito acostumado pode achar estranho, e principalmente aquelas pessoas que têm um paladar mais infantil. A nossa sociedade, ela acabou ficando com um paladar muito infantilizado, então a gente tem muito doce, muito açúcar, muita gordura, e a kombucha, ela traz notas, né, acéticas, notas láticas. Ela não é muito doce, ela nem tem que ser muito doce, porque esse não é o objetivo. Como eu falei, o açúcar é realmente para os micro-organismos procederem ali à fermentação, então ela tem um sabor bem característico, mas quando a gente prova, a gente começa a perceber, a gente sente ali sabores e aromas que são advindos dessa fermentação. Então, muitas pessoas acabam também fazendo a opção por um alimento, por uma bebida fermentada, justamente porque tem esse trabalho em cima do sabor e aroma, que ficam realmente com sabores e aromas característicos da fermentação. Você trabalha nuances, então é bastante legal, exatamente uma das consequências desse processo fermentativo. Bom, uma outra coisa também, um outro objetivo da fermentação são as texturas. A kombucha, de repente, a gente não vai sentir tanta textura assim, mas vamos usar aqui um exemplo de um alimento fermentado, como por exemplo chucrute, que eu acho que todo mundo tem essa ideia na cabeça. Então, o chucrute, você vai ter ali texturas, ele fica mais crocante, tem essa textura mais presente. Mas a kombucha, se a gente pensar bem, ela também tem textura. Ela vai ter o gás vai trazer essa textura para a bebida e vai também, justamente esse gás vai trabalhar a questão dos sabores e aromas. Então, isso aqui tudo são objetivos da fermentação. Então, quando a gente está degustando a kombucha, a gente vai encontrar tudo isso. Lembrando que o alimento fermentado, como eu falei, por mais que algumas pessoas possam achar estranho, poxa, mas alimento fermentado, bebida fermentada, a gente tem que ter em mente que a gente consome muitos alimentos fermentados sem nem dar conta que aqueles alimentos são fermentados. Eu me lembro que quando eu comecei a entrar nesse mundo da fermentação, a ter esse contato com a kombucha, lá em 2014, 2015, eu comecei a ver que muitas das coisas que eu tinha no meu dia a dia, eu estava ali lidando com alimentos fermentados, com uma bebida fermentada. Exatamente porque, até pelo fato da conservação, né, para antigamente você não ter essas facilidades como geladeira, freezer, fogão, as pessoas tinham que apelar para essas técnicas mais rudimentares, e eu digo que rudimentares não depreciando, claro que não, tanto que a fermentação foi resgatada. Hoje em dia a gente vê bastante a fermentação presente, então a gente tem ali as padarias de fermentação natural, a gente tem a charcutaria, né, que são aqueles embutidos, trazendo essa herança cultural. Então você tem ali aqueles fermentados, os próprios fermentados, chucrute, picles, voltando com força total, e eles são tanto heranças culturais, então é muito legal a gente passar isso para as próximas gerações, porque sim, é uma herança cultural, é algo que caracteriza um determinado povo, e cada povo vai ter ali um alimento fermentado que é mais a sua cara. Existem povos, sim, que são povos que têm alimentações com maior número de alimentos fermentados, e existem muitas pesquisas mostrando que povos que têm alimentação com maior número de alimentos fermentados são povos que têm uma melhor saúde, justamente por causa dos benefícios que esses alimentos fermentados trazem para o nosso organismo. Bom, esse aqui é um dado também que veio dessas pesquisas, né? Então, 40%
dos alimentos consumidos no mundo são fermentados. E a gente achando ali estranho, mas você vê quase metade dos alimentos que a gente se alimenta, eles são alimentos fermentados. Então, para a gente ver que eles estão muito mais no nosso dia a dia do que a gente percebe. Aqui eu trouxe uns exemplos de alimentos fermentados. Então, a gente tem o polvilho azedo, que faz o pão de queijo, né? O pão, a azeitona, o cacau, o picles, o chucrute, alguns queijos, o tempê, que é um fermentado tradicionalmente feito com soja, mas hoje a gente encontra com ervilha, com grão de bico. O missô, também tradicionalmente feito com a soja, mas hoje a gente encontra com outros grãos. E o shoyu também. Então, são todos aqui exemplos de alimentos fermentados. E aí eu quero também fazer, vou até tirar aqui da tela cheia. Vou tirar do slide, perdão. Só para fazer uma observação, porque quando a gente mostra esses alimentos, a gente acha que todos esses alimentos que a gente compra lá no supermercado, eles são fermentados e não necessariamente. A gente sabe que a indústria, até para poder atender cada vez maiores demandas, algumas optam por diminuir esse processo. E quando a gente fala de um processo fermentativo, a gente fala de um determinado tempo. Então, não é nada instantâneo. A gente vai ver aqui, quando a gente for falar da kombucha, o tempo que mais ou menos leva para uma produção da kombucha. E esse tempo ele é necessário para que todos aqueles compostos sejam criados, para que aqueles micro-organismos eles possam se reproduzir, possam trabalhar sabor e aroma, e no final a gente ter aquela bebida com todos aqueles benefícios, além do sabor maravilhoso que a gente deseja. Então, isso leva tempo. Então, algumas empresas mudaram, adaptaram seus processos, começaram a usar vários produtos químicos para acelerar esse processo. Então, se a gente hoje, de repente, vai lá no supermercado e compra uma azeitona, aquele pacote lá de azeitona, não necessariamente aquela azeitona teve o seu processo fermentativo completo. Ela pode ter tido um processo acelerado, e grande parte das vezes acontece isso quando nem é fermentado, e a gente acaba comendo um alimento que não vai ter todos esses benefícios, justamente porque tem todos aqueles aditivos, e inclusive tem esses aditivos que não vão nos fazer tão bem. Mas aqui o que eu queria passar para vocês é que são alimentos tradicionais, são alimentos que lá no passado, da forma como eles tradicionalmente, vamos dizer, eram produzidos, eram alimentos fermentados que tinham ali uma série de benefícios. Eu não estou falando que as azeitonas, o cacau, o picles, se a gente comprar no supermercado, não vai ter nenhum benefício. Não, gente, vai ter. Mas essa forma, respeitando todo o processo, a gente até pode citar aqui um exemplo. A gente comer um pãozinho daquela padaria que em 15 minutos o pãozinho está pronto, você faz e usa aqueles melhoradores de farinha para justamente poder acelerar aquele processo, e comer um pão de uma padaria de fermentação natural, que demora às vezes mais de 24 horas para ser feito, dependendo do pão. Quando a gente vai comparar, tanto em termos de sabor e aroma, de textura, quanto em benefícios, são coisas completamente diferentes. É como se eu estivesse lidando ali com produtos completamente diferentes. Os dois são pães, mas a gente está falando ali de um que é feito de uma maneira mais rápida e outro que é feito de uma maneira mais demorada, respeitando o processo e, por isso, colhendo ali os benefícios. Deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto. Então, esses aqui, gente, são os alimentos fermentados. Mas eu também trouxe aqui exemplos de bebidas fermentadas. Quando eu falo alimentos, eu incluo as bebidas também, mas eu acho importante, às vezes, falar em bebidas para a gente ver que existem outras bebidas além da kombucha. Então, vamos lá, cafezinho. Quem não tem um cafezinho na sua vida diária, né? Às vezes não toma café, mas de repente toma uma cerveja, toma um vinho. Então, aqui é só para a gente ver exemplos de bebidas que, assim como a kombucha, são bebidas fermentadas. Mais uma vez, não quer dizer que todo café, todo saquê, todo gin seja fermentado, ou então tenha todo esse processo de fermentação, porque isso vai depender do produtor, ok? Bom, uma coisa bem importante que a gente tem que prestar atenção, e muita gente confunde,
E eu falo muita gente também me colocando, porque lá em 2015, antes de 2015, né? Porque em 2015 eu comecei a aprender, mas antes disso, eu também achava que um alimento fermentado era aquele alimento que tinha começado a ficar estragado. Eu tinha esse pensamento porque era o que se passava, né? Um alimento fermentado era a mesma coisa que um alimento que estava começando a se deteriorar. Então, provavelmente você já deve ter visto ali na sua família. Então, tinha aquele queijo que era comprado no mercado mesmo, tá? Não estou falando de um queijo artesanal. E você comprava aquele queijo, deixava na geladeira, daqui a pouco ele já estava ali começando a ficar esbranquiçado, e você olhava e falava, nossa, mas esse queijo está ficando, já está passando. E você achar que estava ali comendo um queijo que era fermentado, quando não é. A gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é fermentado e o que é deteriorado. E para a gente fazer essa diferenciação, a principal coisa é a nossa vontade. Um alimento fermentado, ele é feito levando em consideração a nossa vontade de obter um alimento fermentado. Um alimento deteriorado, acredito que ninguém queira um alimento deteriorado. Até porque ele não traz nenhum nutriente diferente de um alimento fermentado, que, como eu estou falando aqui, ele tem uma série de benefícios, porque ele tem a formação ali de vários compostos. E eles vão atuar no nosso benefício. Então, a diferença está aqui exatamente na nossa intenção. O fermentado, a gente tem intenção de obter aquele fermentado. E também tem a questão do controle. Um fermentado, ele exige que você fique olhando. Então, não adianta você fazer a sua kombucha, trazendo aqui para o mundo da kombucha, fazer a sua kombucha e esquecer a kombucha lá. Não, você tem que ficar controlando, analisando, justamente para ver se aquele processo está da forma correta. Porque se você esquecer a kombucha, o que acontece? Ela acaba passando, avinagrando, e aí você vai ter uma kombucha extremamente ácida, que você não deseja. Aí, no caso, ela não estragou, mas ela não vai estar com aquele sabor que você gostaria de obter, tá? Então, você tem que estar controlando, porque pode acontecer de ser fermentado e passar para deteriorado. Então, quando você faz, por exemplo, um chucrute, um picles, você tem que ficar de olho, porque de repente pode ser, até se você usar uma colher que não foi muito bem esterilizada, se você abrir e deixar muito tempo aberto, fora da geladeira, pode ser que ele se deteriore. Então, a gente tem que ficar de olho e saber que são coisas diferentes. Aqui eu tenho um produto desse fermentado, eu vou ter compostos ali, nutrientes, que eles vão me ajudar, que eles são desejados, porque eles vão me proporcionar uma série de benefícios. No alimento deteriorado, ele não tem nada que você queira para você. Então, ele não vai ter um cheiro bom, ele não vai ter um sabor bom, e ele não vai ter nutrientes que sejam bons para você. Ao contrário, se você comer um alimento deteriorado, provavelmente você vai ter ali algum problema, alguma intoxicação. Então, não coma alimentos deteriorados, ok? A gente até vai ensinar a ver, quando a gente olha a kombucha, quando ela está contaminada, você tem que descartar. A gente não vai consumir. E aqui um exemplo, antes que vocês perguntem... deixa eu voltar para cá, perdão. Antes que vocês perguntem, a pizza, né? Então, é uma massa aqui de fermentação. Então, você tem um produto fermentado, você tem determinados queijos que são fermentados, você tem azeitona, você tem salame, né? Que é fermentado. Então, a gente está falando aqui de um produto fermentado. Segurança. Esse tema, ele é muito importante, até porque algumas pessoas têm medo de fazer kombucha. É muito comum as pessoas no início, e eu também falo por minha experiência própria, por isso que eu falo que essas aulas, tudo que a gente traz é experiência própria nossa também. São coisas que lá no início a gente achava, então a gente sabe que o iniciante às vezes tem esses pensamentos, porque a gente teve esses pensamentos. E muita gente acha que, mas se eu fizer kombucha, ela pode estar contaminada e se eu me alimentar dessa kombucha, eu vou ter algum problema. Calma, gente, não é assim. A kombucha, na verdade, ela é muito segura.
justamente os micro-organismos que estão ali, eles agem de uma maneira a garantir a segurança ali daquela bebida, mas desde que, obviamente, a gente tenha ali um protocolo de boas práticas, de higiene, obviamente, desde que a gente obedeça aquele processo de forma adequada, a gente vai ter uma bebida segura. E muito desse medo com relação vem da mídia, então a gente tem muitas, foram disparadas várias, quando a kombucha começou, hoje nem muito, mas quando a kombucha começou, muitas pessoas falavam que, mas se eu fizer, eu posso ter alguma doença, porque ela pode se contaminar, e não é assim. A gente vai ver que é muito mais fácil você acabar tendo uma contaminação com enlatado, por exemplo, no supermercado, que todo mundo considera super seguro, do que com a kombucha. Mas desde que, obviamente, a gente observe esse passo a passo na hora de produzir a kombucha. Lembrando também que os casos de intoxicação, ou até mesmo de morte, teve casos que pessoas vieram a morrer, mas não foi pela ingestão da kombucha, foi pela ingestão da kombucha, mas não foi pela kombucha em si. Foi que justamente não fizeram esse processo, não souberam fazer a fermentação da forma correta, e aí sim você teve esses problemas. Então, um dos problemas foi até uma pessoa que fez a fermentação num pote que eram aquelas cerâmicas pintadas, e a forma como essa cerâmica era pintada, esse pigmento, ele tinha ali determinados minerais, então eu acho que era chumbo nessa cor, nesse pigmento, e isso é que levou a pessoa a ter uma intoxicação, e no caso dessa pessoa, eu acho que ela até veio a falecer, justamente porque utilizou um utensílio que não pode ser utilizado. Então, quando a gente fala da kombucha, a gente fala para usar o vidro, o plástico também pode ser utilizado, até a cerâmica pode ser utilizada, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as cerâmicas que são pintadas para ver se não existe nenhum pigmento, e principalmente esses pigmentos mais antigos que tinham ali esses metais pesados. Então, a gente tem que ficar de olho nessas questões, ok? E aqui eu tenho um exemplo dessas celuloses que comumente se chamam de scooby. Aqui tem uma foto que mostra uma certa contaminação dessa kombucha. Então, aqui você vê uma pelugem esbranquiçada. Isso aqui é uma contaminação, não é para ela ter se esbranquiçado. Essa outra aqui mostra uma kombucha saudável. Então, algumas pessoas, principalmente lá no início, que não tem esse olhar treinado, pode achar que essa kombucha, quando ela se forma, às vezes ela não é muito bonita, não é uniforme. Então, nessas duas aqui, as kombuchas estão, essa película, o biofilme, o Scooby, ele está saudável. Mas, às vezes, ele não é tão bonitinho, ele não é assim, dessa maneira que, às vezes, a gente vê essas fotos. Não que ele não fique assim, ele fica. Mas quando a gente está usando sempre, quando ele está na primeira formação, está se formando ainda, pode ser que ele não seja tão regular, tão bonitinho, e a gente acha ali que tem alguma contaminação, que tem algum problema, quando não é bem assim, tá? Quando a gente tem essas penus, então esbranquiçadas, esverdeadas, mais enegrecidas, aí a gente tem um problema de contaminação, e nesse caso a gente tem que descartar. Deixa eu até tirar daqui, porque eu acho que vale a gente falar isso até com a imagem toda. Gente, observou que tem uma contaminação, ou então você está na dúvida, você é iniciante, está na dúvida, não sai jogando fora, porque como eu falei, às vezes esse Scooby tem uma carinha meio feia, né? Eu tenho que falar isso. Tem uma carinha meio feia e você pode ficar na dúvida se está contaminado ou não. Então, se acontecer isso, pegue ali o seu pote de fermentação, coloque num lugar separado, principalmente se você tiver outros potes de fermentação, para não ter esse problema de contaminação dos demais. Então, você afasta, reserva e fica de olho. Fica ali, como eu falei, tendo essa manutenção, tendo esse controle. Observa todo dia, vê se vai se formar alguma pelugem esbranquiçada, alguma pelugem. A gente fala dessa pelugem porque a gente já visualiza que tem ali um problema de contaminação. Então, se você visualizar essas questões, esverdeado, enegrecido, aí você já sabe ali que teve uma contaminação, você tem que jogar fora. Mas muitas das vezes é só esse inicial, depois ela se forma e você vai ver que ela está
certinha, direitinha, não tem problema nenhum. E outra questão que a gente pode analisar é o cheiro. É exatamente, e até a cor, dependendo, a gente está ali fazendo no vidro, e principalmente para iniciante, a gente sempre fala, comece no vidro, o vidro é excelente. Eu até tenho aqui alguns vidros, né? O vidro é excelente porque a gente vê o que está acontecendo, vê o processo. Então, se tiver uma contaminação, a gente já vê também. Então, é importante a gente ter essa manutenção, ter esse controle constante, justamente para a gente não ter um problema ali de contaminação e não saia jogando tudo fora. Observe, separe, porque se for contaminação, além de você ter o visual, porque vai se formar essa penugem, vai ter esse esbranquiçado, enegrecido, esverdeado, e você vai ter o cheiro não vai ser bom, gente. O cheiro, quando ele é um cheiro gostoso, é sinal de que está tudo bem, tá? Lembrando também, quando a pessoa não está muito familiarizada, pode ser que ela ache que aquele cheiro mais acético não é um cheiro ideal. Porque, como eu falei, às vezes ela tem um paladar mais infantilizado. E, gente, eu não é demérito isso, é porque às vezes ela não tem esse paladar com outros sabores e ela pode achar aquilo ali estranho. Mas a kombucha, ela tem sim esse cheiro mais acético, mais lácteo, mas você vai ver que é um cheiro bom. Não é um cheiro de estragado, de podre. Quando a gente sente um cheiro de estragado, de podre, é porque sim contaminou. E aí a gente tem que jogar tudo fora, tanto o Scooby, quando está se formando, tanto aquele líquido, a gente tem que lavar todo o fermentador, fazer a devida higienização para evitar de ter uma recontaminação. A gente não pode aproveitar. Eu sei que muitas pessoas falam, e até alguns livros, tira um pedacinho e você está vendo que tem a contaminação e o resto você continua. Não, gente, não é assim. O que a gente está vendo de contaminação é só a pontinha do iceberg. O resto está ali embaixo. Então, por mais que a gente não veja, aqueles micro-organismos que são os responsáveis por estar fazendo aquela deterioração, aquele apodrecimento, eles estão presentes ali. E se a gente aproveitar aquilo ali, a gente vai estar consumindo esses micro-organismos e aí sim a gente pode ter problema. Então, isola, se você tiver dúvida, e fica acompanhando. Se for contaminação, você vai perceber e aí você joga fora. Deixa eu voltar aqui com os slides. Perfeito. Vamos para o próximo. Impacto da saúde. O impacto aqui da saúde que eu quis trazer para vocês é com relação aos benefícios. Porque quando a gente coloca lá, joga no Google, benefícios da kombucha, a gente tem uma série de benefícios e a gente não consegue entender. A gente até às vezes acha que é miraculoso demais, então a gente acha que isso é besteira, é invenção. Quando não, a kombucha sim, ela tem muitos benefícios e para o corpo como um todo, e a gente vai entender o porquê que tem esse impacto positivo na nossa saúde. Bom, a kombucha, ela é, como eu falei, ela é feita à base do chá Camellia sinensis. O chá Camellia sinensis, ele é rico em compostos bioativos, e esses compostos bioativos, quando eles passam pela fermentação, eles ficam muito mais biodisponíveis, ou seja, o nosso corpo assimila de uma maneira muito mais potencializada, muito mais rápida, e exatamente por causa disso a gente tem benefícios maiores à nossa saúde. Então esse impacto ele é maior. Se a gente for comparar um chazinho que a gente vai beber e na kombucha, a gente vai ter na kombucha esse impacto sendo maior justamente porque aqueles compostos bioativos presentes no chá, eles estão mais biodisponíveis. E não somente os compostos ali do chá, mas outros compostos também que vão ser produzidos durante o processo da fermentação, eles também vão colaborar com esse impacto na nossa saúde. Então, os produtos que são produzidos ali na fermentação, como ácidos, e são vários ácidos, né? A gente tem o ácido acético, o ácido málico, o ácido lático. Todos esses ácidos vão beneficiar a nossa saúde. A gente tem enzimas, e é também por essa razão que a gente fala que a kombucha atua ali bastante na nossa digestão, fazendo um efeito desintoxicante também por conta dessas enzimas. A gente tem muitas vitaminas, a gente tem minerais,
Lembrando que isso aqui tudo, gente, vai depender da forma como a gente produz a kombucha. Porque se a gente fizer uma kombucha com matérias-primas qualquer, sem nenhuma qualidade, sem respeitar um processo, sem respeitar um tempo de fermentação, não tem como a gente ter um produto que vai impactar positivamente na nossa saúde com tantos benefícios. Vai impactar, sim, de certo grau, mas ele não vai impactar tanto quanto ele impactaria se você usasse matérias-primas de qualidade, se você soubesse trabalhar com essas matérias-primas e se você soubesse todo aquele processo correto na produção da kombucha. Então, sim, você teria um produto muito mais rico, com muito mais benefícios, tá? Então, só para a gente saber que esse impacto na saúde, ele é verdadeiro. A kombucha, realmente, ela tem bastante benefícios para o nosso organismo, devido a principalmente esses dois aqui, os compostos bioativos e os produtos que são produzidos durante a fermentação. Aqui eu trouxe também uns exemplos de benefícios que o nosso corpo e a nossa mente, que a gente acaba tendo ao ingerir kombucha. Todos esses benefícios aqui que eu coloquei são benefícios os quais a gente já tem pesquisas, a gente já tem estudos apontando como potencialmente sendo atribuído à kombucha. Se a gente for botar no Google, a gente vai trazer ali uma série de benefícios, só que alguns benefícios, embora algumas pessoas possam ter sentido, então a gente tem relatos ali de pessoas sentindo esses benefícios, a gente ainda não tem pesquisas, a gente não tem estudos, e aí eu não trouxe aqui para vocês. Outra coisa também que é importante da gente falar é que não necessariamente, que não, a kombucha ainda não tem todos esses benefícios sendo atribuídos à kombucha de forma ali de bater o martelo, tá? Tudo isso ainda está sendo estudado. Como eu falei, era uma bebida milenar, mas ela é uma bebida na qual os estudos são muito novos, principalmente a venda em mercado. Até então a gente não encontrava nos mercados, em casas de produtos naturais, isso só de tempos para cá. Então, de 1990 que surgiu lá bastante forte um conceito já comercial de kombucha lá nos Estados Unidos, e só depois veio para cá. Então, é relativamente novo, e as pesquisas, justamente como foi tendo esse consumo, como foi tendo essa demanda, aí sim as pesquisas foram aumentando, e só agora que a gente começa a ter essas pesquisas. Eu trouxe aqui tudo que tem embasamento e pesquisas, mas que para a kombucha ter realmente esses benefícios associados, a gente precisa ainda de muitos mais estudos e também uma classificação diferente, porque hoje a kombucha é tida como bebida. Ela não tem esses benefícios porque ela se encaixa ali como uma bebida, ela ainda nem se encaixa como bebida que tem ali, até vou falar isso mais para frente, mas uma bebida probiótica, por exemplo, ela ainda não entra nesse conceito, tá? Eu vou falar isso mais para frente. Bom, alguns exemplos aqui eu vou passar rápido, porque é só para vocês terem essa ideia. Um efeito antioxidante, isso se dá principalmente por causa do chá, e a gente sabe que toda vez que a gente toma algo que é rico em antioxidantes, isso ajuda a neutralizar os nossos radicais livres, então a gente diminui processos inflamatórios, então por isso que ela tem esse efeito aqui anti-inflamatório. Ela tem uma capacidade desintoxicante muito grande, então a gente tem ali associada à kombucha até a retirada de metais pesados no nosso organismo, ela acaba fazendo essa desintoxicação, então ela também tem essa capacidade desintoxicante, atividade microbiana, então ela inibe ali o crescimento de micro-organismos, até porque quando a gente toma kombucha, não sendo pasteurizada, a gente está ingerindo aquele material microbiológico, a gente está ingerindo micro-organismos. Esses micro-organismos, em grande parte, eles vão atuar no nosso intestino, trabalhando ali a questão da permeabilidade intestinal, então a gente vai melhorar até a nossa imunidade, exatamente por causa disso ele vai ter essa atividade antimicrobiana. Tem sim efeito anticâncer, algumas pesquisas, isso que eu estou falando, ainda em pesquisas, ainda não tem comprovadamente em humanos, porque todos esses estudos, todas essas pesquisas são feitas ou in vitro ou ainda em pequenos animais. Então, só para a gente saber aqui que ainda em humanos isso ainda não é
confirmado, embora todas essas pesquisas, todos esses estudos sejam bastante promissores. Tem ali o efeito sim anticâncer, então ele age ali principalmente neutralizando, evitando essas células terem essa reprodução. Tem o efeito hipoglicemiante e exatamente por causa disso, alguns diabéticos podem fazer uso da kombucha com muitos benefícios, então ela atuaria ali a kombucha de maneira a diminuir a glicemia. Não são todos os diabéticos que podem fazer uso, mas existem muitas pesquisas mostrando ali, principalmente em ratos, esse efeito hipoglicemiante. Tem a redução de colesterol. E antes desse hipoglicemiante, até posso dar um relato do meu pai. Meu pai era diabético, ele tomava kombucha e se beneficiava com a kombucha. A gente via quando ele tomava kombucha e a gente media a glicemia, ele era insulino dependente. Quando ele tomava a kombucha e a gente fazia ali as medições da glicose, realmente tinha esse efeito de baixar a glicemia dele. Mas a gente não está falando que são todas as pessoas que podem fazer uso, isso tem que ser avaliado. Lembrando que toda vez que a gente quer um efeito desse, então a gente toma kombucha para ajudar no tratamento de alguma coisa, a gente tem que ser auxiliado por um médico, por um nutricionista, que é ele quem vai saber dessa questão e ele que vai lidar com essa questão de doenças, né, de cura, porque aqui a gente está falando como uma bebida. Redução de colesterol, também ela atua. Então, todos esses aqui são efeitos que a gente viu pesquisas e estudos. Bom, como eu falei lá também, com relação a probiótico, né? Isso daí é uma discussão muito grande. A gente vê muitas pesquisas, muitos médicos falando que a kombucha é um probiótico, só que a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado com essa afirmação, porque essa afirmação, para a gente falar que a kombucha é um probiótico, a gente tem que levar em consideração o que seja probiótico, o conceito de probiótico. E hoje o conceito de probiótico, como ele é formulado, dificilmente a kombucha se encaixaria e eu vou explicar o porquê. Hoje, para a gente falar que um produto é probiótico, ele tem que ter uma quantidade de micro-organismos X, que em grande parte da kombucha, e principalmente aqui eu falo dos produtores, não tem como fazer esse cálculo de quantos micro-organismos tem ali, até porque você pode até inicialmente, assim que você fez o seu produto, mandou para análise, você tem uma quantidade de micro-organismos, mas essa quantidade de micro-organismos você não tem como garantir que vai ficar durante todo o processo. Então é um pouquinho difícil para o produtor fazer esse cálculo, ter essa certeza de que a quantidade desses micro-organismos vão estar ali e não somente na garrafa. Quando a pessoa ingerir, o consumidor ingerir, ele vai precisar também garantir que esses micro-organismos eles vão chegar intactos no nosso organismo, porque para ser probiótico ele tem que chegar lá no intestino, principalmente. Então você tem que garantir que esses micro-organismos não morram durante ali o percurso, principalmente durante passagem ali pelo nosso estômago, já que tem ali o ácido clorídrico, que é bastante forte, tem um pH bem baixo. Então a gente precisa garantir que esses micro-organismos cheguem. Então tudo isso ainda não se tem ali estudos e material, análise que garanta que aquela kombucha vai cumprir esse requisito. Sem contar que você tem que dizer exatamente quais são as espécies, quais são aqueles micro-organismos que tem ali. Isso também é bem difícil na kombucha, porque são muitos micro-organismos entre bactérias e leveduras e alguns que nem são conhecidos. Exatamente por causa disso, não dá para você afirmar quais são todas as cepas que tem ali. Uma outra questão também é que você tem que afirmar com certeza os benefícios ingerindo aqueles micro-organismos. Na kombucha você tem sim muitos benefícios, mas esses benefícios ainda precisam ser comprovados, principalmente no homem, e você precisa dizer que sempre vai ter aquele benefício. Então vamos usar aqui um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Eu não sou médico, mas eu estou passando essa informação de conhecimento que a gente adquiriu. Vamos dizer, eu até vou tirar aqui, botar na tela cheia, eu acho que é melhor.
Vamos dizer que o médico passa um determinado probiótico para determinada função, tá? Então, tem aquele benefício. Ele vai escolher exatamente as espécies que vão desempenhar essa função. Na kombucha, como eu tenho várias espécies, eu não teria como escolher isso e nem teria como assegurar que a quantidade daquelas espécies, mesmo eu tenho ali, elas vão desempenhar aquele benefício. Então, é muito difícil, reforço, de acordo com o conceito que se tem hoje de probiótico, é o conceito que a medicina usa, é muito difícil a gente dizer que a kombucha é probiótico, ter 100% de certeza. A gente sabe sim que a kombucha é rica em micro-organismos, que obviamente desde que não seja pasteurizada, e pasteurizada, gente, é quando passa por um processo, é que nem leite, né? Quando é pasteurizado, da mesma forma, passa por um processo ali de alta temperatura durante um certo tempo, que você mata, né? Inutiliza, inviabiliza aqueles micro-organismos, e com isso você tem uma durabilidade maior daquele leite. No caso da kombucha, você também tem tempo de prateleira maior. Mas só que com a morte desses micro-organismos, você perde um pouco. Por que eu falo perde um pouco? Porque algumas pessoas só associam os benefícios da kombucha sendo um probiótico, quando não é bem assim. E como eu falei, nem seria um probiótico por esse termo de probiótico que existe hoje. Mas a kombucha tem muitos outros benefícios. A gente falou de ácidos, de vitaminas, e inclusive na kombucha pasteurizada, que você não tem esses micro-organismos, você vai ter aqueles micro-organismos que estão mortos, que estão inativados, mas que ali seu corpo é formado por uma série de nutrientes que o nosso corpo vai se aproveitar. Então tem benefícios sim, não tem todos aqueles, se aqueles micro-organismos estivessem vivos, mas você tem benefícios. E você continua tendo ácidos, você continua tendo vitaminas, algumas podem se degradar, mas outras não. E também, gente, a gente tem que pensar que só pelo fato de você estar bebendo uma bebida que não tem conservante, que não tem uma série de aditivos e que é uma bebida com baixo índice glicêmico, porque a gente falou que o açúcar ele é a grande parte consumido, se não totalmente, a gente tem uma bebida maravilhosa, né? Então, não associe somente essa função probiótica e não associe a kombucha como um probiótico, porque hoje, de acordo com o tema, com o conceito que vige de probiótico, ela não seria. Obviamente, isso tudo está sendo estudado, isso tudo está sendo analisado, porque grande parte dos estudiosos estão considerando a kombucha como probiótico, sim, mas não levando em consideração esse conceito de probiótico que ainda vige, ok? Mas ela não sendo probiótico, não desmerece, ela não perde seu valor, nem mesmo a kombucha pasteurizada, ela continua tendo valor, continua trazendo benefícios para o nosso organismo. Deixa eu voltar para os slides. Perfeito, então vamos para o próximo. O próximo é a gente falar ali do Scooby e do Starter, que isso é muito importante. Quando a gente produz kombucha, a gente sempre fala nesses termos, então são termos ali obrigatórios para a gente saber. Bom, o que é o Scooby e o que é o Starter? O Scooby, gente, é um nome que foi dado por um norte-americano. Na verdade, é um acrônimo, são várias siglas. É uma sigla que em português quer dizer colônia simbiótica de bactérias e leveduras. Então, na verdade, esse nome foi dado para diferenciar essa parte líquida aqui da parte sólida. Porque quando a gente fala kombucha, tanto pode ser essa parte sólida quanto essa parte líquida. Então, as pessoas ficavam sem saber a que estava fazendo referência. Para fazer essa diferenciação, esse norte-americano atribuiu a esse disquinho, que é uma celulose, nada mais é, um carboidrato, atribuiu essa sigla de Scooby. Só que o problema da gente fazer referência a Scooby, isso aqui, ao meu ver, traz muito problema, é que as pessoas acabam acreditando que essa cultura de bactérias e leveduras só está presente nesse disquinho, quando não é verdade. Elas estão presentes, sim, nesse disquinho, aderidos a ele, mas estão nesse líquido, que a gente chama de starter, que é um líquido, que é uma kombucha que já está aí um certo tempo, né? Uma kombucha mais forte, mais potente, vamos dizer assim, e que a gente usa
para garantir a nossa fermentação. Eu vou explicar mais, tá? O que a gente tem que entender, a gente pode continuar chamando de Scooby. Eu, por exemplo, faço sempre quando eu falar, eu não vou usar o termo Scooby, eu vou usar o termo biofilme, porque aí eu acho que a gente faz essa diferenciação, que vai ser a parte sólida, não vai ser o líquido, a gente está falando da parte sólida, e a gente não está ali vinculando a somente ter esses micro-organismos aqui, tá? E isso é muito importante a gente compreender, que esses micro-organismos não estão somente aqui nessa celulose, nesse biofilme, porque quando a gente entende isso, a gente vê que a gente não precisa fazer a kombucha fazendo uso desse biofilme. A gente somente utilizando o starter, e ele sim é obrigatório, a gente já consegue produzir a kombucha. E, gente, isso é libertador. Deixa eu até tirar aqui voltar para a tela cheia, porque eu acho que vale. Isso é libertador, e eu vou dizer por quê. Primeiro, quando a gente faz com o Scooby, a gente ainda tem aquele negócio de ter que pesar o Scooby para colocar, então tem que ter determinadas gramas, porque se você botar muito Scooby, acaba acidificando muita kombucha. Então você vai pesar o Scooby, você vai ter essa manipulação do Scooby. Tudo que a gente tem em manipulação, a gente tem que tomar cuidado, porque ali é foco, é possibilidade de ter contaminação. Então, se a gente não tiver essa manipulação, a gente diminui a possibilidade de ter contaminação e de perder ali a nossa kombucha. Sem contar que não tem essa coisa de ficar pesando a Scooby, colocando a Scooby. E mais outra coisa, grande parte das kombuchas que ficam avinagradas são aquelas kombuchas que são produzidas com o uso do biofilme, utilizando o Scooby. Porque além do starter, que você vai sempre fazer uso, você ainda vai colocar o Scooby. Então, você coloca ali mais acidez. Porque vamos combinar que o biofilme, ele é assim até grandinho, mas se você desidratar, ele vai ficar bem fininho, porque grande parte dele ali é água, é aquela solução. Então, se ele perde, ele vai ficar bem fininho. Quando você coloca no líquido, aquela água vai passar ali para o líquido. Então, você vai ter ali um líquido com pH, com uma acidez bem maior, porque além do starter que você usou, você está ali com o Scooby que também vai estar passando essa acidez. Então, grande parte dos produtores que fazem uso do biofilme tem problema com kombucha mais ácida, justamente porque não tem como você calcular quanto vai passar ali, quanto vai diminuir o seu pH, quanto vai acidificar da sua kombucha quando você faz uso do biofilme. Então, a gente não precisa fazer uso do biofilme e você também não precisa acreditar só no que eu estou falando. Faz um teste. É muito bom fazer um teste porque você olha, você vai ter ele no caso concreto. Faz lá a sua kombucha, utiliza o starter e você vai ver que vai se formar um biofilme. Até porque, deixa eu voltar aqui para a tela para mostrar aqui uma coisa para vocês. Algumas pessoas, mas ele vai crescendo. Ele não vai crescendo. Ele vai, na verdade, em toda a superfície, essa parte aqui de cima, vai sendo formado um novo biofilme. Isso sempre é formado. A cada fermentação é formado um biofilme. E esse biofilme, ele não é formado de besteira, não. Ele é formado por bactérias, então são bactérias presentes aqui, que vão fazer, e não só aqui, né, no líquido também, e essas bactérias vão sempre sintetizar, então com parte daquele açúcar, daquele alimento que a gente fornece a cada fermentação, ele vai retirar ali e vai formar essa superfície, porque essa superfície tem ali, ela confere benefícios para esses micro-organismos, especialmente proteção. Então, toda fermentação você vai ter um novo disquinho formando aqui um outro disquinho. Isso vai aumentando infinitamente. Você vai ter sempre ali muitos disquinhos, né, sendo sintetizados. Então, não tem por que você fazer uso, porque um vai sempre ser formado. Bom, esse aqui então, por isso que eu sempre vou fazer referência a biofilme. Eu estou falando de Scooby, mas se você quiser, você pode usar o termo Scooby, não tem problema nenhum. Desde que você saiba que esses micro-organismos não estão somente aqui aderidos a esse disquinho, mas também estão no líquido. Inclusive, deixa eu até dar essa informação, segundo pesquisas, os micro-organismos que estão nesse disquinho, quando a gente só usa o biofilme, eles demoram um certo tempo para passar para o líquido.
Por sua vez, quando a gente já usa o starter, aqueles micro-organismos que estão no starter, eles já estão disponíveis, eles já vão começar a fermentação. Tá? Quando esses micro-organismos, para eles começarem a fermentação, eles vão ter que primeiro passar para o líquido, para somente depois eles começarem a fermentação. Então, também prova aqui que o starter, fazer o uso do starter é até mais rápido. E o starter, como eu falei, gente, lembrando sempre que esse disquinho, ele vai ter o tamanho do recipiente que você usar. Então, isso é mais uma coisa para quando a gente tem, especialmente produções maiores, a gente dispensar o uso desse biofilme. E lá na nossa produção, a gente no início não sabia disso, a gente fazia o uso do biofilme além do starter, a gente fazia o uso do biofilme. E a gente tinha essa problemática, porque a gente foi aumentando a produção cada vez em escala maior, e tinham aqueles biofilmes imensos. Quando a gente pensa assim pequenininho, ok, é só você passar de um lado para o outro, mas quando você tem biofilmes grandes, é pesado, gente. Eu não conseguia, tinha que ser eu com o Marco pegando, passando, aí você tem que colocar num local para depois colocar de novo na fermentação. É muito peso, é muito trabalho, não compensa, não é necessário, e você vai ter problema de contaminação e de acidez. A questão agora do starter, como eu falei, é esse líquido. Quando a gente compra uma matriz, quando a gente compra essa película, vem com um pouquinho de líquido, e esse líquido é o starter. Ele que a gente vai usar é uma kombucha já mais forte, e a gente vai usar para garantir aquele processo de fermentação. Porque o processo de fermentação, como eu falei, a gente vai ter a formação de ácidos. Mas até isso acontecer, demora um certo tempo. E se a gente deixar ali somente água com açúcar, aquele ambiente super propício, a gente vai ter uma contaminação. Para a gente não ter uma contaminação, e faz um teste aí, faz um suco adoçado e deixa, fora da geladeira, num tempo, você vai ver que aquilo ali vai ter uma contaminação. Porque não tem nada ali que conserve, é um meio que tem ali a frutose, então por mais que você não adoce, tem a frutose da fruta, tem aquele meio aquoso, é um ambiente propício para os micro-organismos, especialmente se estiver quente, você vai ter ali um processo ali de fermentativo, mas um processo fermentativo não ideal, porque você não sabe quais são aqueles micro-organismos que estão ali, aqueles ali podem nos fazer mal. Então, a gente precisa, quando a gente for fazer a nossa fermentação, a gente precisa garantir que aquele chá adoçado ele não estrague, mas ele fermente. Para isso, a gente precisa baixar ali aquele pH, ter uma acidez, porque ambientes que são muito ácidos e ambientes que são muito básicos são dois ambientes que não são muito propícios para a proliferação dos micro-organismos. Os micro-organismos, eles gostam de ambientes que sejam mais pro neutro, né? Que não sejam nem muito ácido, nem muito básico. Quando a gente coloca ali um meio mais ácido, a gente consegue ter uma certa conservação. Então, a gente usa o starter na quantidade, e aí é muito importante isso, porque também muita gente vai naquela onda de que precisa usar sempre, necessariamente, 10% de starter. Isso não é verdade. Grande parte das kombuchas que ou tem problema de contaminação, ou tem problema de ficar extremamente ácidas, é exatamente porque achou que 10% de starter é uma quantidade fixa e que não muda nunca. Não é assim, gente. Isso vai depender do nosso starter, porque pensa aqui comigo, se esse nosso starter estiver mais potente, estiver mais forte, estiver mais ácido, a gente não precisa utilizar tanto. Da mesma forma, a gente não precisa utilizar tanto, a gente vai precisar utilizar mais se esse starter estiver mais fraquinho, estiver com um pH não tão ácido. Então, a gente vai ter que utilizar mais para a gente garantir aquela segurança. E a segurança, no meio que é mais ácido, e que vai conferir essa segurança, é abaixo de 4,5. Quando está abaixo de 4,5, é uma escala que vai de 0 a 14, sendo que de 0 a 7 a gente tem ambiente mais ácido, sendo 7 o neutro, e de 7 até 14 você tem você tem o que a gente chama de base, né? Meios mais alcalinos. Aqui no caso da kombucha, a gente trabalha mais ali perto, indo para o 0, né? Entre o 7 e indo para o 0, a gente vai estar diminuindo esse pH
e ele vai estar ficando mais ácido, contanto você vai ter ali uma conservação daquele líquido até que a fermentação ocorra, outros ácidos sejam formados, outros micro-organismos reproduzam e a gente tenha a segurança daquela fermentação. Então, a gente precisa colocar a quantidade que eu tiver que colocar. E isso vai ser determinado, essa quantidade, da potência desse starter e também para o que eu estiver utilizando ali de mosto, de chá. Porque dependendo do chá, ele também vai ter uma acidez, ou não. Então, vai ser mais ácido ou menos ácido. Então, vão ter chás, eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, o mate. O chá mate, lembrando que não é um chá, né? Não é Camellia sinensis. O mate, apesar de algumas pessoas acharem que é Camellia sinensis, não é Ilex paraguariensis. E o mate não é chá, não é Camellia sinensis. E a gente pode utilizar desde que a gente use Camellia sinensis, mas quando a gente usa o mate, o pH dele não fica tão baixo, fica mais acima. Então, ele fica lá com 5,2. Se a gente utilizar e utilizar pouco o starter, a gente não vai conseguir baixar esse pH para pelo menos 4,4, né? Tem que ser abaixo de 4,5. Então, também dependendo da base daquele chá, você vai precisar de mais ou menos starter, assim como a força do starter, você vai ter que colocar mais ou menos starter. Então, não use essa quantidade de 10%, por isso que a gente também sempre fala que para a gente saber a quantidade de starter, a gente precisa ter um pH-metro. Não precisa ser aqueles modelos que são mais rebuscados, aqueles modelos que são mais caros, podem ser aqueles modelos que são até de aquário, que são aqueles uns amarelinhos, né, que são mais baratinhos, pode ser, não tem problema nenhum. A única coisa que você deve ter que ficar fazendo medições e controle nele, porque ele desregula muito facilmente, mas pode ser ele e ele vai te dar ali a base para saber se você precisa ou não colocar o starter. Tendo esse aparelhinho, você coloca ali e vai colocando o starter até chegar abaixo de 4,5 e você vai saber que seu ambiente está seguro e você vai poder conduzir aquela fermentação sem problema de contaminação. Lembrando que tem também as fitinhas, umas fitinhas até de aquário que você coloca, mas essas fitinhas, são as fitinhas de pH, a gente não gosta muito porque ela mostra pHs inteiros, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5 e aqui a gente está lidando com 4,5. Então a gente não vai conseguir fazer essa definição com essas fitinhas, sem contar que elas acabam sendo mais caras. Invista em um pH-metro, por isso que a gente fala que o pH-metro, a balança, são itens obrigatórios. Se a gente quer fazer a kombucha e quer ter uma kombucha de qualidade, não quer ter problema de contaminação, não quer ter problema de kombucha ácida, a gente tem que investir em alguns utensílios. E os itens obrigatórios, com certeza, uma balança, não precisa ser uma super balança, mas uma balança que você consiga pesar os seus ingredientes e também esse pH-metro, que também não precisa ser um super pH-metro, mas um pH-metro que dê ali para você conseguir fazer essa medição e conseguir saber a quantidade de starter. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo produtivo, porque justamente, dependendo se você nunca fez a kombucha, você não sabe como é esse processo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho desse processo produtivo. Lembrando também que a gente vai falar aqui do nosso processo produtivo, porque quando chegar nessa parte, vocês vão ver que algumas pessoas falam em F2, para a gente aqui não existe, porque a gente faz somente uma fermentação. É muito mais prático, você trabalha sabores e aromas, então você tem uma kombucha com mais sabores muito mais aromáticos, muito mais trabalhados, muito mais complexos, então a gente faz somente uma fermentação. Mas outras pessoas fazem, depois da primeira fermentação, fazem o que eles chamam de saborização, a gente faz a saborização junto com a fermentação, mas outras pessoas trabalham com F2, então você pode achar também essa nomenclatura de F2, e essa F2 vai ser a saborização. Depois que você termina a primeira fermentação, você faz a saborização, mas eu vou fazer esse relato quando a gente chegar lá. Bom, isso aqui é um processo produtivo bem en passant, só para a gente ter aquela visão geral e poder entender como é que é esse processo produtivo e também entender por que a kombucha
acaba tendo um custo mais alto. Algumas pessoas falam, nossa, mas é muito caro a kombucha, uma garrafinha aí eu vou dar uma média, né, que uma garrafinha vai ser de 12 a 25 reais, tem ali uma média, e as pessoas podem achar isso caro, só que elas têm que entender que existe todo um processo produtivo, dependendo da matéria-prima que você usar, dependendo dessa forma que você for fazer, ela vai levar pelo menos, no mínimo mesmo, uns 12 dias ali para ficar pronta. E isso sendo, 12 não, diria 14. E isso sendo ali bastante boazinha, fazendo uma carbonatação, não uma carbonatação natural, mas uma carbonatação forçada, você vai ter pelo menos ter que esperar ali 2 semanas, 14 dias para ter uma kombucha pronta. Mas a gente nunca gosta de falar, eu só falei para a gente ter em mente, mas a gente não fala em tempo, porque isso vai depender de uma série de coisas, especialmente a temperatura, os ingredientes, a forma de você fazer, o seu biofilme, né, os micro-organismos, não o biofilme, mas os micro-organismos que você tem ali disponíveis durante aquele processo fermentativo para saber quanto tempo vai demorar essa fermentação. A gente fala que a fermentação dura o tempo que a fermentação precisar durar, porque vai ser isso mesmo, dependendo. Você pode fazer exatamente igualzinho a mim, você pode morar no mesmo lugar, então em termos de clima vai ser igual, mas pode ter diferenças. Então a gente nunca fala em tempo, 10 dias, 15 dias, 20 dias, porque isso é relativo. Vamos lá. Primeiro a gente tem a primeira fermentação, que é aquela responsável por transformar aquele chá adoçado na nossa kombucha. Com essa primeira fermentação finalizada, a gente já tem o que chama de kombucha, ok? Então, a gente tem aqui a primeira fermentação, eu pego o chá adoçado, vou colocar aqueles micro-organismos usando o starter, vou tampar com um paninho, porque nessa fase eu preciso da passagem do ar, eu preciso do oxigênio, eu só vou colocar um paninho para evitar cair sujidades, outros insetos, né? Então, eu vou usar esse paninho e vou deixar ele ali um tempo fermentando. A gente chega num ponto que a gente chama de colheita, e esse ponto de colheita é aquele ponto que você vai determinar que a sua kombucha já está pronta, que aquele processo já foi concluído, que todos aqueles compostos já foram sintetizados, já foram produzidos, que você tem ali o sabor e o aroma ideal. Então, nesse momento aqui, eu já tenho a kombucha pronta, finalizada. Mas é normal que as pessoas queiram colocar gás na kombucha, porque as pessoas querem uma bebida com gás. E não que a kombucha não tenha, ela tem sim gás, mas como ela foi feita num ambiente com a presença do oxigênio, com um paninho, aquele gás carbônico que é o responsável por trazer gás, por dar gás à nossa bebida, ele sai. Porque ele não está preso, não está aprisionado, só tem aquele paninho, ele acaba saindo. E com isso a nossa bebida fica levemente frisante quando termina aqui, quando a gente colhe essa bebida, quando a gente para aquele processo de fermentação. Exatamente por causa disso a gente faz um segundo processo. E aqui também, quando a gente colhe, muitas pessoas promovem a saborização ou F2. Então, você vai colocar aqui o sabor que você desejar. A gente não faz isso, não é necessário. Você pode fazer isso em uma etapa só, muito mais rápido, e você trabalha muito mais sabores e aromas. Saindo então desse ponto, a gente vai colocar em garrafinhas, isso chama invase, que é colocar a kombucha num recipiente bem fechado, bem vedado. Então, a gente vai colocar ou em garrafinha de plástico, ou em garrafinha de vidro, ou em latinha. Mas é necessário nesse momento que a gente coloque num ambiente que ela fique bem vedado, evitando escapar esse CO2, porque eu preciso do CO2 ali justamente para carbonatar, para trazer gás para aquela bebida, para a gente ter aquela bebida com gás, que é com gás em maior quantidade, que como eu falei aqui já tem, mas é bem pouco, com uma quantidade boa que as pessoas queiram ali provar aquela bebida bem gaseificada. Então, a gente vai deixar naquelas garrafinhas e aí nesse pedaço aqui a gente tanto pode colocar nas garrafinhas e adicionar esse gás
para que isso seja mais rápido. Se lembra que eu falei, se a gente fizer uma carbonatação forçada não é coisa do outro mundo, não é algo que vai trazer malefícios, não tem nada a ver. A única diferença da carbonatação forçada para natural é que na carbonatação forçada a gente coloca esse CO2 direto na bebida. Então a maioria dos refrigerantes, muitas das cervejas, principalmente as comerciais, esse gás é colocado, adicionado à bebida, tá? E esse gás é o mesmo gás, gente, é o CO2, não pode ser qualquer CO2, é um CO2 alimentício, justamente para não causar mal a ninguém. Ou a gente pode optar por fazer essa carbonatação natural. O que seria isso? Você colocar nessa garrafinha, e nessa garrafinha ela também vai passar por um processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, assim como nessa primeira fermentação, vai ser formado gás, mas aqui ela está vedada, ela está fechada, então esse gás carbônico não vai sair, vai ficar aprisionado ali e a gente vai ter a nossa bebida com gás. Caso a gente opte por carbonatação natural, vai demorar mais tempo, porque eu preciso proceder a todo esse processo de fermentação novamente para que a minha kombucha produza esse gás, tenha esse gás. Caso eu faça a carbonatação forçada, eu já estou injetando, então eu estou pulando ali etapas, eu estou pulando esse prazo. Depois disso, sendo ela forçada, sendo ela natural, já estando com gás, a gente leva ela para a geladeira. E por que ela leva ela para a geladeira? Primeiro, para diminuir esse processo fermentativo, principalmente aqui se ela for uma kombucha que foi feita uma carbonatação natural, então a gente precisa botar na geladeira para diminuir a atividade desses micro-organismos, levando em consideração que temperaturas mais altas, esses micro-organismos estão mais ativos, estão trabalhando mais, temperaturas mais baixas, eles estão mais lentinhos, né? Estão ali vendo um filminho e não querem trabalhar tanto. Então, nesse caso, quando a gente leva para fermentação, diminui essa atividade, eu tenho uma conservação muito maior dessa bebida. E também, quando a gente leva para refrigeração, a gente está estabilizando esse gás na bebida. Porque se a gente abrir uma bebida gaseificada quente, o que vai acontecer? Sujar tudo, vai aquele gás, vai espumar, vai sair tudo. Exatamente porque não teve a estabilização da bebida. A gente precisa diminuir essa temperatura para aquele gás que está ali, ele se solubilizar, entrar no líquido e a gente ter aquela bebida gaseificada. Quando a gente abre, não vai entornar, desde que a gente faça o procedimento correto, não vai entornar e vai ter a presença daquele gás ali, de forma que a pessoa vai tomar e vai se deliciar. Depois disso, e também outra coisa que é muito importante, é preciso colocar na geladeira, e a gente gosta sempre de deixar pelo menos uns 2 dias na geladeira, porque durante esse tempo, além de estar solubilizando o gás no líquido, conferindo essa bebida carbonatada, nessa bebida gaseificada, isso também trabalha ali o sabor e textura, até porque uma vez quando esse gás entra no líquido, tem a formação ali de um ácido também, que é o ácido carbônico, e ele vai contribuir também para a percepção de sabores e aromas. Então a gente precisa sim que tenha um certo tempo na geladeira para garantir trabalhar essa questão de sabores e aromas. Então a gente percebe quando a gente toma uma kombucha quente, quando a gente toma uma kombucha gelada, é diferente também até essa percepção de sabor e aroma. E depois disso é a felicidade total, é o brinde com a kombucha, ela já vai estar pronta. Lembrando que já é a kombucha quando termina a primeira fermentação. Isso aqui é só para a gente adicionar o gás e ter uma bebida mais gaseificada. Carbonatação, eu falei aqui de trazer gás, dar gás na kombucha e de repente vocês vão vão entrar em contato com esse termo e não vão entender. Carbonatação é a mesma quando a gente fala gaseificação, só que o termo correto não é a gaseificação, é a carbonatação. Porque o que dá gás a essa bebida, essas bolinhas, essa sensação de gás na bebida, é o CO2, né? O dióxido de carbono, que é formado durante a fermentação ou a gente injeta na carbonatação natural. Então, a forma certa, o termo correto não é a gaseificação, mas é carbonatação. Mas é a mesma coisa, é a gente colocar gás naquela bebida
e você, quando for beber, você vai sentir aquela presença do gás, ok? Ok, Carla, eu entendi tudo que você falou, mas eu quero saber qual é o sabor da kombucha. Eu nunca provei a kombucha, estou vendo aqui a primeira aula, e eu quero saber, ela tem gosto de quê? E respondendo a isso, é um pouco desafiador, porque é uma percepção, cada um tem a sua percepção, mas quando a gente vai falar o sabor da kombucha, a gente pode dizer que a kombucha se assemelha muito a um refrigerante de qualidade. Quando a gente fala isso, a gente tem muito medo de falar refrigerante de qualidade, porque para a pessoa não fazer essa comparação com esses refrigerantes cheios de açúcar, cheios de corante, mas ela tem aquele sabor, vamos dizer, que faz lembrar um refrigerante, tirando toda essa química, tirando toda essa carga de açúcar que tem em refrigerantes tradicionais, mas faz lembrar. Algumas pessoas falam que faz lembrar cidras de boa qualidade. A gente também tem que tomar cuidado, porque, pelo menos lá na minha infância, tinha uma cidra que era muito conhecida, mas ela não estava longe de ser, pelo menos, de qualidade. E era uma coisa extremamente doce, não era bom. Então, também, quando faz essa correlação, eu fico com medo da pessoa fazer essa correlação, de repente, com uma cidra que não é de boa qualidade e achar que é ruim, quando não é. Então, por isso que a gente sempre fala uma cidra de boa qualidade, que é completamente diferente, que nem um vinho de boa qualidade com um vinho que não é tão boa qualidade, você vai sentir bastante diferença. Mas a gente pode dizer que o sabor da kombucha está nessa bebida carbonatada, leve, suave, mas isso também vai depender desde que você tenha respeitado o processo, porque senão vai acontecer, e isso pode ter acontecido com você, aconteceu comigo lá no início, de provar muita kombucha, inclusive a minha que eu fazia lá no início, era muito ácida, inclusive até por causa daquele mito de usar o 10%, de ter que usar o Scooby, o biofilme também. Então tudo isso acabava tirando ali o sabor da kombucha. A kombucha a gente tem que entender, justamente como ela é uma bebida, ela tem que ter equilíbrio. Toda bebida tem que ter equilíbrio. É claro que de produtor para produtor, a gente pode ter um dulçor um pouquinho maior, a gente pode ter, e dulçor, quando eu falo dulçor, não necessariamente aumentar a quantidade de açúcar, mas usar ingredientes que tragam esse dulçor. Vou dar até um exemplo, a gente tem uma kombucha que é de hibisco com erva doce, tem também camélia sinensis, tá? Porque a camélia sinensis é básica, então a gente não precisa dizer que tem camélia sinensis, porque ela tem que ter. E essa de hibisco com erva doce, a gente justamente usou erva doce para aumentar essa percepção nas pessoas do dulçor, até porque o hibisco tem uma acidez já pronunciada. Como a kombucha já vão ser formados ácidos durante a fermentação, junta com a acidez do hibisco, ela não teria essa percepção de dulçor, até porque a gente não queria colocar mais açúcar, a gente usa a quantidade necessária para ter aquela fermentação. Então, quando a gente usa a erva doce, a gente traz esse dulçor para a bebida e as pessoas acabam sentindo, e isso era unanimidade entre os clientes, quando eles provam, nossa, essa ela é mais docinha, né? E a quantidade de açúcar é igual nos outros sabores, mas no caso dessa de hibisco com erva doce, tinha a sensação de que era mais doce por causa da erva doce. Então, a gente também pode trabalhar com isso. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai trazer, que vai fazer com que a minha kombucha seja mais gostosa, que aquela pessoa queira provar, vire seu cliente, caso você esteja vendendo, ou até mesmo você queira beber mais. Porque eu não sei se também já aconteceu com vocês, de tomar uma kombucha que, ok, ela é uma kombucha gostosa, mas que você só toma um pouquinho, você não tem vontade de tomar mais. Ou porque ela é doce demais, ou porque ela é ácida demais, ou porque não tem esse equilíbrio, e aí você toma um pouquinho. Então, para uma bebida, para ela ter uma boa qualidade, para a pessoa querer beber, tem que ter um equilíbrio de sabores. Tem que ter um equilíbrio, sim, como eu coloquei aqui, da acidez, tem que ter um equilíbrio do dulçor e tem que ter um equilíbrio também do gás. Não adianta a gente usar pouquíssimo gás e ficar com aquele gosto tipo de choca, e também não adianta a gente botar muito gás e ela descer quadrado. Sabe aquelas bebidas quando tem muito gás e desce meio quadrado? Pois é, a gente também não pode
ter essa percepção, passar essa percepção da nossa bebida. Então, a gente precisa, sim, ter um equilíbrio, mas a gente pode brincar com as nuances. Então, de produtor para produtor, você ter um pouquinho mais de acidez, um pouquinho mais de dulçor, mas sempre prezando pelo equilíbrio, não destacando nunca muito mais um do outro. Você pode ter, sim, um pouquinho mais de acidez nessa, um pouquinho mais de dulçor na outra, mas sempre procurando o equilíbrio, que é quem vai dar todo aquele sabor e vai trabalhar toda aquela complexidade de sabores e aromas da sua kombucha. Esse foi o último. Deixa eu só trocar aqui, gente. Desculpa. Gente, isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui pra gente que a gente vai estar respondendo. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 3 horas, com muito mais aula, com muito mais conteúdo. Obrigada. Tchau, tchau.